Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos espirituais e carnais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a cruz de Cristo se deite sobre mim, quem nela morreu responda por mim. Sangue justo caia sobre mim, os meus inimigos fujam de mim. Por tua proteção, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Boa noite, irmãos, do grupo de oração Ministério Vida em Cristo de São Bernardo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar com vocês de novo e eu quero já neste início de pregação pedir para que você abra o seu coração nessa hora. Que o seu coração esteja aberto a uma nova experiência, que aquilo que você saiba ou tenha por conceito de oração, hoje, seja submetido ao poder de Deus, seja submetido ao poder do batismo no Espírito Santo. O mesmo Espírito que conduziu Jesus, o mesmo Espírito que preencheu Jesus lá nas tentações, nas provas do deserto, o mesmo Espírito que tornou Jesus cheio para enfrentar toda a caminhada dele até o momento que nós estamos nos preparando para esse momento que é a grande semana, a semana das semanas, que é a Semana Santa. Esse tema para hoje é propício para esse tempo de quaresma que estamos vivendo, irmãos. Até porque a oração ela precisa ser realmente a força da nossa caminhada. E eu quero convidar você a pegar sua Bíblia nesse momento, já que o tema de vocês, o tema mensal, o direcionamento mensal de vocês o tempo é de vigilância, esperança e fé. Então, nesta pregação, nós vamos ver todo esse contexto a partir do tema oração, força para a caminhada. Pega comigo, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 39. Eu vou estar com a tradução da Bíblia da Ave Maria, ok? Toda a pregação ela foi preparada na tradução do Peregrino, numa tradução grega mais original, né, mais próxima do original grego, mas eu estarei fazendo tudo a partir da Bíblia da Ave Maria para que ninguém se perca, ok? O Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículos de 39 a 46. Pega comigo, por favor, Lucas 22, de 39 a 46. Diz o texto, irmãos: conforme o seu costume, Jesus saiu dali e dirigiu-se para um monte das oliveiras, seguido dos seus discípulos. Ao chegar àquele lugar, disse-lhes: orai para que não caiais em tentação. Depois, se afastou deles à distância de um tiro de pedra e, ajoelhando-se, orava: Pai, se é de teu agrado, afaste de mim este cálice, ou afasta de mim este cálice. Não se faça, todavia, a minha vontade, mas sim a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu para confortá-lo. Versículo 44. Entrou em agonia e orava, ainda com mais instância, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Depois de ter rezado, levantou-se, foi ter com os discípulos e achou-os adormecidos de tristeza. Disse-lhes: por que dormis? Levantai-vos, orai, para não cairdes em tentação. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pode dar um beijo aí na sua Bíblia, em nome de Jesus. Quem beija a Escritura, beija a face de Cristo, vai dizer São Jerônimo. Irmãos, o contexto dessa passagem está ali, junto de Mateus 26. São Lucas, ele faz ele fala da passagem da agonia de uma forma muito reduzida, até porque ele não conviveu com Jesus. São Lucas veio posterior a partir da pregação de São Paulo, mas esta passagem estará mais completa e é a partir dela, junto com essa, que nós vamos partilhar esta pregação, irmãos. Porque veja, em Mateus, no capítulo 26, dos versículos 36 a 46, ali nós vemos algo mais completo, com uma gama de detalhes um pouco maior, até porque Mateus era um apóstolo e ele viveu parte dessa agonia de Jesus, porque na outra ele estava dormindo.
né? Ele não estava no grupo dos 3, mas ele estava no grupo dos outros 8. O Judas não estava, então ele estava ali junto com os 8. Também, com certeza, a palavra não diz, mas se os 3 mais íntimos de Jesus dormiam, que era Pedro, Tiago e João, também Mateus, adormecido com os outros 7 que estavam junto com ele. Faziam aí, então, mais 7, 8, com os 3, 11. Judas não estava, completa os 12. Mas, irmãos, independente disso, a oração foi a força de Jesus sempre. A própria palavra está dizendo em São Lucas que como era o seu costume, então já era costume de Jesus orar. Isso precisa ser o nosso costume também. E quando nós somos batizados no Espírito Santo, esta realidade de orar, de fazer da oração um costume, um grande costume, um vício que não tem problema de você ter uma overdose desse vício, esse com certeza, irmãos, a oração nos leva a uma maior intimidade com Deus. Ela não nos dá uma unção, porque a unção a gente adquire a partir da renúncia, do sacrifício, de vivência e proximidade com Jesus, mas a oração nos alimenta na intimidade, é uma chance de nos tornarmos amigos de Jesus. A oração, como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, a oração é quando eu falo com Deus e Deus fala comigo. Irmãos, aqui era a oração das orações. Jesus estava no ápice da angústia. Não é uma angústia como a nossa, que nós muitas vezes nos sentimos aí angustiados com as coisas, mas é uma angústia suprema. Como diz aí o tema da Bíblia da Ave Maria, o tema dessa perícope, é uma angústia suprema. É algo, irmãos, que está doendo em Jesus, é algo que sangra por dentro, é algo que dói por dentro. Jesus está vendo a sua agonia, ele está vendo que ele vai passar daqui a poucas horas. Jesus está prestes a passar por tudo aquilo. E no Evangelho de São Mateus, irmãos, acontece o seguinte: Jesus ele vai com os 11, 8 ficam, ele leva Pedro, Tiago e João para um pouco mais perto. Uma questão de uns 10, 15, 20 metros, mais ou menos, não passa disso, uma distância de um atirar de pedras, vai dizer São Lucas, que é mais ou menos entre 15, no máximo, estourando, extrapolando 15, 20 metros. Então, com certeza, os 3, Pedro, Tiago e João, ouviram, pelo menos de longe, o conteúdo desta oração de Jesus. Fato é que era costume. Eu e você, batizados no Espírito Santo, se assim o dizemos ser, temos também como Jesus, porque ele foi cheio do Espírito Santo, Lucas 4 e Mateus 4, cheio do Espírito Santo, repleto do Espírito Santo, Jesus foi ao deserto. Jesus, ele não só ele foi para o deserto, mas ele retorna do deserto também cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, ele sobe para a montanha e escolhe os 12, ora ao Pai uma noite inteira. Se era costume, então Jesus ele tinha o costume de orar, sendo Deus, feito homem sem deixar de ser Deus. Era costume de Jesus orar, era costume dele se retirar para orar, era costume de Jesus entrar em intimidade com seu Pai. Ele próprio vai dizer, mas lá em João 14, que ele, ou melhor, João 17, que ele e o Pai são um só, que ele está no Pai e o Pai está nele, pelo Espírito, o mesmo Espírito, irmãos. É este Espírito que fortaleceu o caminhar de Jesus, é este Espírito que fortalece o seu caminhar, é este Espírito que fortalece a sua vida de oração, é este Espírito que te impulsiona a querer orar, é este Espírito que te faz ter força, irmãos. Esta intimidade com Jesus te dá força, porque enquanto os apóstolos estavam próximos de Jesus, eles não sentiam sono, mas longe de Jesus, o sono de tristeza, como vai dizer São Lucas muito sabiamente, porque os psicólogos dizem que num ambiente de muita tristeza, a primeira coisa que acontece no ser humano é a sonolência. Eles adormecem de tristeza. A tristeza era tamanha que eles dormem, eles se cansam, é um algo opressor. Aquilo que eles estavam sentindo era um atordoamento espiritual. E quando nós somos atordoados com esse torpor espiritual, com certeza, irmãos, a nossa oração começa também a ficar falha, a nossa oração começa também a fraquejar. Nós não queremos orar. A primeira coisa que nós abandonamos, irmãos, quando nós caímos no torpor espiritual, nessa apostasia, na tibieza espiritual, a primeira coisa que acontece é o desânimo na oração, o afastamento da oração.
E como eu gosto sempre de dizer, quando eu rezo, quando eu vou orar, quando eu tenho meu momento de oração, quando eu tenho vontade, eu estou porque eu estou com vontade. É a minha vontade. Quando eu oro sem vontade, já não faço mais a minha vontade, mas eu faço a vontade de Deus. Eu preciso orar. Se a oração foi força para Jesus aguentar nesse momento aqui, nesta oração, irmãos, neste momento em que Jesus ele chega numa pedra e começa a suar sangue, e São Lucas é o único que observa isso como médico, porque provavelmente a fonte que ele ouviu, provavelmente São João, mas se ele ouviu da fonte, ele ouviu da seguinte maneira, irmãos, é somente uma dedução. Pode ser que São Lucas tenha ouvido da seguinte maneira, que Jesus estava vermelho, como se estivesse ensanguentado. Provavelmente algum deles foi lá e viu que tinham gotas de sangue no local onde ele estava orando, que era aquela pedra no Horto das Oliveiras, ou Getsemane, como você quiser ler. E com certeza, irmãos, eles deduziram, ele suou sangue. Somente São Lucas diz que um suor como que gotas de sangue. Irmãos, este fenômeno a medicina dá o nome de hematidrose. Irmãos, veja a intensidade da oração de Jesus para se preparar para aquilo que viria. Ele estava se preparando para levar 5.480 pancadas, segundo Santa Brígida nos conta. Santa Rita de Cássia vai dizer nas suas alocuções interiores que Jesus afirmou para ela que 1.000 pancadas foram somente no rosto, que desfiguraram o rosto de Jesus. Jesus estava ali se fortalecendo para aquele momento. E com certeza, irmãos, ele precisou do consolo do anjo, como vai dizer São Lucas. O anjo vem em auxílio para consolá-lo, exatamente pela tristeza, pela angústia que ele estava sentindo naquele momento. Irmãos, na hora da sua angústia, a sua oração tem que ser mais intensa. Na hora da sua aflição, sua oração tem que ser mais intensa, porque o dono da tua situação, aquele que resolve a sua situação, aquele que te dá força para caminhar, o que te sustenta na caminhada, o que vai te fazer chegar na meta, não é a sua aflição, não é a entrega à sua aflição, é a oração a Jesus. É Ele que vai ser a sua solução, é Ele quem vai ser a força, o seu alimento em caminhar passo por passo, passando por cada aflição, passando por cada angústia. Meu querido e minha querida, quando a sua aflição atacar, quando a sua angústia atacar, e meu querido e minha querida, dobre o seu joelho, soe sangue, entre também em estado de hematidrose, mas fortaleça a sua caminhada, fortaleça o seu joelho desfalecido, fortalece as suas pernas cambaleantes, como vai dizer a palavra no profeta Isaías 35, mas seja forte, seja firme como Josué e continua, derruba a tua muralha, irmãos. Precisa fazer força, irmãos, precisa ter força, precisa se empenhar, é necessário. E veja, irmãos, São Lucas não cita isso, mas Jesus, num primeiro momento no Evangelho de São Mateus, São Mateus vai contar que ele vai por uma hora, irmãos, ele vai dizer a seguinte frase: Pai, se possível, afaste de mim este cálice, é a minha vontade. Contanto, não se faça a minha, mas a tua vontade. A vontade de Jesus se dobrou. Eis aí a força da caminhada. Quando a nossa vontade se dobra em oração à vontade de Deus. Não importa o quanto nós sangremos, importa que a nossa vontade se dobre. Não uma petição, não uma súplica. Isso também é válido. É válido, irmãos, é justo. A palavra nos diz isso: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei a porta, abrir-se-vos-á. Portanto, é preciso pedir também. Mas a oração que frutifica, a oração que fortalece, não é a oração que pede, não é a oração que louva, mas é a oração que se dobra. É a oração que se dobra diante da vontade de Deus. É a oração que faz sangrar o nosso coração, porque a nossa humanidade precisa ser crucificada. E quando a nossa humanidade é crucificada, ela sangra, ela reclama. Por isso desanimamos. Por isso que muitas vezes a principal desculpa nossa para não orar é o cansaço, depois de um dia inteiro de trabalho. É claro, o corpo está cansado. O próprio Jesus disse isso para os apóstolos. A carne é fraca, mas o espírito está decidido. Irmãos, a nossa carne é fraca, é por isso que preciso pedir para o Espírito Santo, o mesmo Espírito que preencheu Jesus,
O mesmo Espírito que conduziu Jesus, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, é o mesmo Espírito que hoje faz que eu e você tenhamos esta oração nesse tempo, nessa hora, nesse dia, como força para nossa caminhada. Em nome de Jesus, se o seu caminhar anda cheio de pedras, se o seu caminhar anda cheio de espinhos, se o seu caminhar anda cheio de angústias, se o seu caminhar anda cheio de pedras voando na tua direção, se o teu caminhar anda cheio de desvios, de falta de atenção, de distrações espirituais e humanas, carnais, ainda assim, irmãos, se o teu caminhar está assim, é hora de pedir o batismo no Espírito Santo e sangrar, entrar em estado de hematidrose com Jesus e fazer dessa oração um estado de tornar esta oração o seu principal alimento para o estado de vigilância, para adquirir esperança e para que a nossa fé jamais esmoreça nesse tempo. E veja, irmãos, era costume, já que era costume de Jesus, ele vai ao encontro, ele não vai somente de encontro para bater de frente, não, ele vai ao encontro, ele vai se encontrar com a sua paixão, morte e ressurreição, mas ele não vai de qualquer jeito, ele vai em oração. E aqui, irmãos, está o X da questão. Nós queremos ir ao encontro de quê? Qual a nossa meta? É a nossa amizade com Deus? É a ressurreição? É o céu? Irmãos, se é o céu, custa. Se é o céu, custa. Se é o céu, custa angústia. E a sua angústia não tem que ficar no ouvido dos outros, mas tem que estar aos pés de Jesus. Se é a sua problemática, seu excesso de problemas dentro de sua casa ou fora dela, no seu trabalho, fora dele, dentro da igreja ou fora dele, não, os seus problemas, essas problemáticas não têm força diante dos pés de Jesus, mas vai criar tamanho e força nos ouvidos dos outros. Portanto, não são os ouvidos dos outros que precisam ouvir a nossa oração, mas o próprio Jesus com seu coração aberto para mim e para você é o que precisa ouvir essa oração. Porque é a caminho do céu, é a eternidade, irmãos. A nossa meta não é aqui, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e tudo mais, você será dado por acréscimo, vai dizer Mateus 6,34. Buscai as coisas do alto e não as da terra, Colossenses 3,1. Não é afeiçoar-se às coisas daqui, irmãos. Ainda que nós vivamos aqui, nós vivemos, mas não pertencemos. Nós estamos, mas não somos daqui. Nossa cidadania é celestial. A nossa morada é eterna. E é lá que nós precisamos estar. Mas isso tem que ser plantado aqui. Plantado aqui, regado com oração aqui, é aqui o nosso esforço. Lá na tua casa você tem a sua pedra do Getsemane para você pingar sangue lá na hora que começar o Calvário. Na tua casa você tem a sua pedra do Getsemane. É ali que você vai pingar tuas lágrimas, é ali que você vai jogar suas angústias, é ali que vai respingar sua angústia suprema diante das situações nas quais nós vivemos. É ali na pedra do Getsemane. É ali, irmãos. E ainda que tenham 3 dormindo na sala ao lado. Ainda que tenham mais 8 dormindo do lado de fora. Não interessa. Eu preciso ir ao encontro. Eu preciso ir ao encontro da minha meta. Minha meta é Cristo. Minha meta é a eternidade. Mas, Lúcio, diante de tantas responsabilidades, pois é, você só tem responsabilidades, mas a sua meta é o céu. A nossa oração fortalece, é força para a caminhada, mas para o céu. A oração tem que ser força para a nossa caminhada, sim, irmãos. Dentro da nossa casa, sim, irmãos. Dentro da igreja, sim também, irmãos. Dentro do trabalho, sim também. Se você não é missionário como eu, então você tem que ter um trabalho, você tem que suprir sua casa, você tem que dar o respaldo necessário, se assim você foi chamado a ser. Mas é só uma responsabilidade. Você administra algo que Deus lhe deu. Meta, céu. Meta, eternidade. A nossa caminhada tem que nos conduzir para isso, irmãos. Se eu estivesse aí no público aí, eu diria assim, diga para a pessoa que está do seu lado. Doeu, né? Porque dói ouvir certas coisas, irmãos. E veja, Jesus ele entra no estado então de hematidrose. A hematidrose, irmãos, é aquele suor sanguinolento. Quando Hitler fez aquela concentração nazista,
Em alguns campos de concentração, irmãos, quando os judeus sabiam que iam passar pelo sacrifício, né? Porque Hitler fazia umas aberrações malucas, que ele queria dizimar os judeus. Então, vários judeus, antes na antecâmara do sacrifício, ali onde eles seriam envenenados, ou seriam colocado gás venenoso, ou então eles seriam cortados, né, esquartejados ali para as experiências de Hitler, em busca do ser humano perfeito. Então, alguns entravam nesse mesmo estado de hematidrose, irmãos, que é o rompimento dos capilares, que eles rompem, nós temos os poros na nossa pele, os capilares estão abaixo da pele, são subcutâneos. Então, lá embaixo, quando nós estamos num estado de agonia mortal, mas nessa angustiazinha que a gente vive aí, às vezes aí a gente chega até a depressão por causa dessas coisas, não, uma angústia suprema, irmãos, foi algo supremo, foi algo que era uma coisa de morte. Jesus mesmo falou, estou com uma tristeza a ponto de morte, uma angústia em ponto de morte. Olha a situação. O Deus que se fez homem sem deixar de ser Deus estava angustiado até a morte, irmãos. Até a morte. E isso começou a sangrar. Então, quando se rompem os capilares debaixo da nossa pele, que são as raízes, como se fossem umas raízes dos pelinhos, né? Ou algo que segura ali o limite entre a pele e a carne. Irmãos, aquilo se rompeu. Então, junto com o suor, vinha sangue. E isso, irmãos, a medicina nos vai dizer que esse estado de hematidrose, que é raro, ele vai deixar a pele hipersensível. Hipersensível, não é sensível não, somente uma sensibilidade não, é hipersensível. Vai ter uma sensibilidade com quanto que se eu faço isso aqui, eu estou apertando aqui a palma da minha mão, estou apertando de um lado e de outro, com os dois dedos. É como se eu estivesse varando um prego, com esse simples apertar, é como se eu estivesse varando um prego a sangue frio. Tamanha sensibilidade da pele. E isso só passa depois de 24 a 36 horas, dependendo do organismo da pessoa. Esse estado de hematidrose, ele é gradativo, ele vai sendo gradativo, mas ele é muito lento. A gradatividade do recuo do estado de hematidrose, ele é lento. Ele vai demorar de 24 a 36 horas dentro do ser humano. Você imagine, Jesus ele foi espancado uma noite inteira. Ele foi quase morto, chicoteado. Ele foi colocado uma coroa venenosa de sicômoro de espinhos na cabeça. Uma coroa, não é uma tiara não. É uma coroa, a cabeça toda. Era um gorro que foi fixado com uma vara de caniço, como vai dizer São Marcos. Uma dessas pauladas para colocar a coroa, para fixar a coroa na cabeça de Jesus, veio no olho. Por isso que o Santo Sudário tem uma parte do olho aqui que tem um hematoma, como se fosse uma pancada. Não só isso, ele sobe o Calvário apanhando. As costas de Jesus estão retalhadas, aparecendo carne. A sensibilidade da pele de Jesus foi uma sensibilidade, e ele quase, se Simão de Cirene não aparece ali, Jesus tinha morrido no caminho do Calvário. Porque ele não estava aguentando mais, estava desidratado. Não tinha tomado água, não tinha comido nada, estava sem alimento. Você imagine, por isso que a oração é a força. Porque na hora também que nós começamos a trilhar o nosso Calvário, aquilo que a gente orou se torna força. Deus sempre envia um anjo consolando, talvez não em estado físico, mas nós sentimos a força do Espírito Santo crescer em nós, quando a nossa oração é verdadeira. Que ela tem um ponto de partida, que é o nosso coração, e alcança a meta, que é o coração de Deus. É aquela oração que não tem no meio a distração do nosso querer, a distração das falsas intenções, as distrações daquilo que polui a pureza da nossa oração, a impureza do nosso comodismo, a impureza dos nossos caprichos. Não é uma intenção reta, da falta de retidão na intenção. Meu irmão, a nossa oração, minha irmã, a nossa oração tem que se tornar força. Força para que o nosso caminhar seja consistente. E não um caminhar vago, um caminhar mole, um caminhar covarde. Porque Jesus orou para esse momento, irmãos. Ele orou por esse momento, e cada vez que eu medito a
A agonia de Jesus, irmãos, é uma dor no meu coração, é uma dor na minha alma, que parece que alguém está enfiando a mão lá dentro e torcendo. Porque meditar isso, irmãos, é entrar no mistério da cruz de Cristo. E meu querido, minha querida, a tua oração, o único que pode dar esta força para a sua oração é o Espírito Santo. E você é chamado hoje a deixar o batismo do Espírito Santo fazer a sua oração realmente se tornar força. Força no seu caminhar, força na sua forma de agir, na sua forma de pensar, falar, ouvir, na sua forma de transmitir caridade. Irmãos, a oração é força para tudo. Por quê? Porque ela nos coloca perto de Jesus, é intimidade, é um alimento de intimidade. Eu me torno íntimo e junto com Jesus, irmãos, a pesca é perfeita. Junto de Jesus, a barca não afunda. Junto de Jesus, eu não tenho medo. Junto de Jesus, eu me sinto mais seguro. Junto de Jesus, as coisas acontecem porque Ele é quem rege a minha vida, irmãos. Ah, meu Deus do céu, como eu gostaria que hoje você simplesmente se deixasse tomar pelo poder do Espírito Santo, porque Ele é o mestre da oração. Irmãos, Jesus ele retira as forças para enfrentar a caminhada que faria dali para frente. E nós sabemos que a partir da agonia, Jesus vai partir para o Calvário. Mas hoje, irmãos, de uma forma especial, portanto, eu e você, nós precisamos seguir o exemplo do Mestre. Nós precisamos seguir o exemplo do Mestre, que mesmo na hora da agonia orou, fazendo da nossa oração realmente força. E como que é isso, irmãos? Como que pode se tornar força? Eu preciso olhar para Jesus e seguir o exemplo dele. A primeira coisa, irmãos, nesta oração, que nos vai virar força nessa caminhada, para mim e para você, a primeira coisa, dobrar a minha vontade diante da vontade de Deus. Eu quero, Senhor, mas não se faça a minha, mas a tua vontade. Ah, meu Deus do céu, essa é a maior dificuldade da nossa oração. Muitas vezes nós queremos, inclusive, determinar o que Deus tem que fazer, mas nós não dobramos a nossa vontade à vontade de Deus. A primeira coisa, dobrar a nossa vontade. A minha oração tem que ser uma oração que se dobra diante da vontade de Deus. É uma oração que se dobra diante do senhorio de Jesus. É uma oração que se dobra na hora da cruz, quando eu estou mais frágil, quando eu estou mais fragilizado, quando eu me sinto mais impotente. Aí a minha oração tem que sangrar, gente. É aí que a nossa oração precisa ser mais forte. É aí que a nossa oração tem que ser violenta. Não se esqueça, Jesus disse que o reino dos céus pertence aos violentos, aqueles que fazem violência. A violência contra si mesmo, a violência contra a vontade, contra a preguiça, contra o capricho, contra o comodismo, a violência contra as nossas vaidades, irmãos. E Jesus, ele nessa hora, como diz São Paulo aos Filipenses, ele não se prevaleceu da sua condição divina, mas dobrou-se, irmãos. Sangrou, orando, sangrou, dobrou a sua vontade. Ele falou 3 vezes para o Pai, lá em São Mateus, é por 3 vezes. Se a primeira vez foi 1 hora, e Mateus vai ser bem claro e bem específico, ele foi pela segunda vez com as mesmas palavras. Irmãos, a primeira vez foi 1 hora, a segunda vez foi 1 hora, a terceira vez foi 1 hora, perfazendo um total de 3 horas. Foram 3 horas orando, 3 horas sangrando, 3 horas entrando em estado de hematidrose, 3 horas angustiado, uma angústia suprema que foi virando Jesus do avesso em sua humanidade, irmãos. 3 horas. Pra gente orar 3 minutos é um trem? Ou não? Pra gente orar 1 hora, então, meu Deus do céu. A nossa maior desculpa é a correria. Dobre a sua vontade diante da vontade de Deus, irmãos. O Espírito Santo está aí. Ele é mestre em fazer isso. Ele vai fazer eu e você dobrarmos diante da vontade de Deus. Dobrar nossa vontade de regalia. Vai dobrar diante de Deus. Segunda coisa, irmãos, fazendo de Deus nosso único conforto diante das provas. Hoje, gente, não existe coisa que a gente não passe tanto com prova. Tentação vem encardido, a prova é permissão de Deus. A tribulação é as nossas más escolhas do passado, que agora a gente está colhendo as consequências. A tribulação, a gente fica tribulado. Escolheu errado lá atrás, tomou no nariz agora aqui na frente. Então, tribulou. Ficou atribulado no meio de campo.
né? Não soube escolher lá atrás, agora paga o preço. A tentação vem do maligno. O maligno, a única função da tentação é nos tirar da vontade de Deus. É a única função da tentação. Nos tirar da graça, nos tirar da presença, não deixar que a gente fique no paraíso. Mas fazer com que a gente caia diante de Deus e caia também a nossa cara, a nossa dignidade, a nossa imagem e semelhança de Deus vai caindo junto. Mas a prova é permissão de Deus. Porque Deus sabe até onde nós aguentamos. E São Paulo vai dizer na carta, não sei se é a segunda ou primeira carta, não me recordo, mas numa das cartas aos Coríntios, São Paulo vai dizer que Deus não pode dar uma cruz maior do que nós possamos carregar. Deus sabe o que faz, irmãos. Então é preciso nessa hora ter nele o nosso conforto. Um ombro amigo é bom, mas não vai te dar o conforto que Deus lhe dá. E isso, o conforto que Deus lhe dá não é em ombro, é em oração. É ali que a gente chora, esperneia, é ali que a gente molha travesseiro. E eu creio, você muitas vezes molhou o seu travesseiro na solidão do seu quarto. Molhou o travesseiro muitas vezes na sala. Molhou o travesseiro, molhou a almofada. Com as suas lágrimas foram ali, o seu travesseiro foi o consolo. Na verdade era o Senhor recolhendo suas lágrimas a partir daquele travesseiro. A sua solidão de pessoas, a sua solidão física era sustentada pela força da presença de Deus na sua vida. Por isso você está aí hoje para contar história. Por isso você está aí hoje para testemunhar, meu querido e minha querida. Então faça de Deus o seu conforto. Não fique mais chorando pelos cantos, não. Faça de Deus o seu conforto. Faça de Deus o seu sustento. Peça para Deus ali que diante das provas ele seja o seu conforto, sua fortaleza, igual Jesus. Irmãos, Jesus estava vendo a cruz dele. Ele estava vendo quanto ele ia apanhar, ele estava vendo a mesma coisa que Isaías viu no capítulo 53 de suas profecias. Ele viu a mesma coisa. Acontece que Isaías viu lá na frente. Jesus estava vendo daqui amanhã. Por isso o estado dele de agonia. Pensa no negócio, a humanidade, ele era humano, totalmente humano. A humanidade de Jesus era perfeita. Perfeita, irmãos, igual a minha e a sua humanidade. Sente dor, sente agonia, sente aflição. Ele era homem. Não difere de nós em nada, exceto o pecado. É preciso que você tenha nele o seu conforto. Deixa ele te pegar no colo na hora da aflição, na hora da prova. Deixa a casa tremer um pouquinho. Vai aos pés de Jesus. Essa receita não falha. Começa a cair um monte de coisas ao seu redor. Vai aos pés de Jesus. Deixa ele confortar você. Mas também, irmãos, a nossa oração tem que ser persistente e perseverante. Nossa oração não pode parar na primeira pedra, irmãos. Ela tem que continuar. E olha, irmãos, o diabo ele é profissional de jogar um monte de coisa na nossa frente para fazer com que a gente não reze. Vou organizar a vida espiritual. Quantas pessoas, irmãos, pessoas aí do alto escalão aí, quantas pessoas, irmãos, têm dificuldade para organizar a vida espiritual? Tem um monte de gente assim, irmãos, mas muita gente, põe muita gente nisso aí. Em cada uma dessas pessoas eu tenho certeza, irmãos, aos que perseveraram, aos que persistiram, mesmo na hora que sangrou, todos eles alcançaram a sua meta, ou estão aí em passos largos para alcançar a meta. É preciso perseverança, é preciso persistência, é preciso fazer que realmente a virtude da perseverança seja uma realidade para você que se diz batizado no Espírito Santo, para mim que me digo batizado no Espírito Santo. Irmãos, perseverar na oração, vai dizer São José Maria Escrivá, começar é para muitos, perseverar é para santos. Ah, meu Deus. Então persevera. Tá difícil? Reza. Começou a ficar preguiçoso? Ixi, joga a preguiça, irmãos. Bate o joelho no chão ali, na hora. Vai preguiça embora. Bate o joelho no chão ali. Tá acordando de madrugada, o sono é pesado demais. Faz uma distância assim da quina da cama. Se você cair, a cabeça vai bem na quina da cama para você acordar. Irmãos, eu preciso perseverar. São Francisco de Assis jogava na neve para poder se manter em Deus. Por causa da tentação, é claro. Se jogava no roseral
Contanto que em Assis, lá perto da Serra de São Francisco de Assis, é o único lugar no mundo que nasce uma roseira sem espinho. E se você tirar uma muda de lá e colocar em outro lugar que ela brote, vai dar espinho. A única roseira sem espinho é lá em Assis. É preciso persistir e perseverar, irmãos. Persistência. Muitas vezes teimosia, mas continua. Pega o teu tercinho aí, ó. Enfia rosário lá no céu. Deixa Nossa Senhora começar a acorrentar essa capetaiada toda que anda azucrinando a sua vida. Para que São Miguel comece a abrir as vias aí na sua vida. Você que está desempregado, ou você que tem aí problemas financeiros, mas se empenha com Deus. Para de ficar um monte de cifrão na sua cabeça, na frente do seu olho. É Deus, irmãos. O centro da nossa oração precisa ser Deus. Isso é muito importante. O centro da oração não é o seu problema. Não é a pessoa pela qual você está orando. O centro da sua oração tem que ser Jesus. Mas persista, persevera. Olha a situação aí dessa pandemia aí. Vão persistir, vão perseverar. Cada oração será direcionada na reta intenção. Mas o centro da oração é Jesus. Jesus é o Senhor. E o Senhor pode intervir no meio dessa pandemia aí, acabar com tudo isso. Persevera. Ah, mas eu sou só um, não interessa. Persevera. Persista. Jesus mesmo falou da viúva, lá com o juiz injusto. O próprio Jesus fala assim, olha o que disse esse juiz, sendo ele não temente a Deus, impiedoso, portanto. Ele não fez justiça para a viúva. Aí você faz o mesmo. A minha oração e a sua oração, irmãos, mesmo na angústia, ela precisa acontecer. Mesmo na angústia da solidão do nosso horto pessoal das oliveiras. Irmãos, olha só. Jesus, no Evangelho de São Mateus, ele vai dizer assim a primeira vez para Pedro, Tiago e João. Não pudeste vigiar 1 hora comigo? Você não pode adorar 1 hora comigo? Não vai ficar pedindo 1 milhão de coisas, não. Fazer companhia. Fazer companhia para Jesus, irmãos. Porque muitas vezes, irmãos, ou melhor, na maioria das vezes, nós estamos só. É eu e Deus. É você e Deus. Na maioria das vezes que a gente quer orar, irmãos, que a gente tem uma situação para orar, para ficar aos pés de Jesus, é eu e Deus. É você e Deus. Ou não? Nessa hora, você até deve já ter reclamado. Eu já fiz isso algumas vezes, sim, lá atrás. Reclamando para Jesus. Mas, poxa, se fulano estivesse comigo, se Beltrano estivesse comigo. A solidão do horto, irmãos. É eu e Jesus. Na hora que sangra o nosso coração diante da circunstância. Na hora em que parece que por mais que a gente faça, nada dá certo. Nas horas que todo mundo nos deixa ali, isso é problema seu. Uma escolha sua. Deus te chamou aqui hoje para a sua oração vencer esse sentimento de solidão aí dentro. Deixa Jesus vencer essa solidão que você sente aí. Porque na verdade, irmãos, nós não estamos só. Jesus está conosco. Enfim, irmãos, eu preciso orar para força nessa caminhada, para não cair na tentação. Que tentação? De parar no meio do caminho. De não dormir na hora em que eu não devo dormir. De voltar atrás quando eu não posso voltar atrás. De desistir quando eu fico pensando em desistência. Eu tenho que pedir para não cair em tentação, irmãos. A minha oração precisa me fortalecer para não cair na tentação. Jesus não fala no Pai Nosso para tirar a tentação, mas exatamente para não cair nela. Ele repete o Pai Nosso, agora ele mesmo orando para o Pai. E indicando para os apóstolos, mas não se faça a minha, não me deixe cair na tentação de fazer a minha vontade por ser teu filho. Mas cumpra-se a tua vontade. Às vezes, irmãos, a vontade de desistir aparece porque as coisas não vão conforme a gente esperava. E esse é o maior perigo do católico hoje. Esse católico jujuba.
que vê Jesus como um doce. Vê Jesus como um ninho bonitinho que não vai ter nenhuma coisa ali para fazer nada de mal com você, que tudo tá bem. Ele vai dizer que não veio trazer a paz, mas a espada. Não veio trazer a paz, mas veio colocar pai contra filho, filha contra mãe. A gente não pode cair nessa tentação, irmãos. Orai para não cair em tentação. É estado de vigilância. E nesse mês, vocês estão tendo essa experiência de tempo de vigilância, esperança e fé. Ei, Ministério Vida Nova, Vida em Cristo, Ministério Vida em Cristo, é em Cristo. Em Cristo tem tentação. Em Cristo tem prova. Em Cristo tem angústia. Em Cristo tem tristeza. Em Cristo tem abandono. Mas em Cristo tem vitória. E em Cristo eu sou mais que vitorioso pela virtude daquele que me amou, vai dizer São Paulo. Em Cristo, eu permanecendo em Cristo, eu vou ser amigo dele. Cumprindo as coisas em Cristo, eu vou ser dele. Eu vou pertencer mais a ele. As tentações elas vão bater e voltar. A prova vai atingir, mas vai voltar. Não vai ter poder sobre mim nem sobre você. A sua oração, pelo poder do Espírito Santo, ela tem que se tornar força na sua caminhada, meu querido e minha querida. Tem que se tornar força. A sua oração, você dobrar o joelho, você rezar o seu terço, você rezar o seu rosário, você parar para ler a palavra, você meditar a palavra, você falar com Jesus, deixar Jesus falar no seu coração. Meu querido e minha querida, isso tem que fortalecer. Não pode ficar jogado no vento. Tem que dar força, tem que fazer alguma coisa, porque Deus, a gente está fazendo é com Deus, não é fora dele. Ah, meu Deus. É para ele, em Cristo, irmãos. Vida em Cristo. Ministério Vida em Cristo é um serviço na vida em Cristo, enxertado nele, inserido nele, dentro dele, com ele, por ele, nele, irmãos. Permita que o Espírito Santo nessa hora venha fazer você entrar dentro de Jesus. Permita que junto de Jesus, este mesmo Espírito que um dia fortaleceu Jesus até o ponto de vencer 40 dias no deserto, vencer as 5.480 pancadas do Calvário, permita que este mesmo Espírito nessa hora seja a sua força e ele te levante como uma testemunha de que realmente você, na oração, você tem força para caminhar. A sua oração tem que virar força, alimento de fortaleza para a sua caminhada. Vem Espírito Santo nessa hora e nos conduz, Espírito Santo, a mais uma vez, tu que és mestre da oração, nos conduz para junto de Jesus, ali junto da sua agonia, Senhor, quando ele não desistiu por 3 horas ali, Senhor, segundo Mateus, ele foi, voltou, mas não desistiu e por isso teve força para chegar até a cruz do Calvário, ele teve força para aguentar até o fim, ele teve força para ser obediente ao Pai, ele teve força, Espírito Santo, venha em nós nessa hora, sobre todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento, Senhor. Vem, Espírito Santo, mais uma vez, tu que és mestre da oração, nos ensina a orar, alimenta, Senhor, alimenta em nós o desejo pela oração, fortalece em nós aquilo que não foi ficando fraco dentro de nós, fortalece aquilo que foi virando um costume, mas um mero costume, um costume sem compromisso, Senhor. Vem nos comprometendo com esta vida de oração, Espírito Santo. Vem nos batizando nessa hora, Jesus, com teu Espírito, a fim de que a nossa oração realmente seja força. A cada momento de oração em que eu dobrar os meus joelhos, a minha vontade se dobre à sua vontade. Meus caprichos sejam deixados de lado. Com certeza, Senhor, se eu começo a fazer do Senhor meu único conforto, vem, Espírito Santo, e me batiza de novo para que eu seja persistente e perseverante. Batiza-me de novo, Jesus, com teu Espírito Santo,
para vencer a angústia, para que a minha oração seja fortaleza no meio do caminhar, quando a angústia me atingir, quando a aflição me atingir. Vem, Espírito Santo, mais uma vez e faz da minha oração uma fortaleza para não cair mais na tentação, de pensar em desistência, de olhar demais para as pessoas, mas vem e cura o meu coração de toda a insegurança que eu tenho, Senhor, de ficar orando, e por medo daquilo que os outros vão pensar, Senhor, um respeito humano, me liberta desse sentimento, Espírito Santo, nessa hora. E Jesus, tu que és o batizador, batiza-nos, sopra de novo o teu Espírito sobre nós, Senhor, sopra de novo o teu Espírito sobre nós, nos faz pessoas, Senhor, que se dobram diante da vontade de Deus, que faz de Deus nosso único conforto diante das circunstâncias, sendo persistente e perseverante a todo momento, a cada passo e a cada oração, Senhor, e mesmo na angústia, na solidão do nosso horto das oliveiras, mesmo que a gente soe sangue, Senhor, mesmo assim, levanta-nos, Espírito Santo, pela força do alto, mais uma vez, nos levanta como testemunhas, meu Senhor, que mesmo na hora que sangra pela angústia, nós estamos fortes e firmes, Senhor. Levanta aqueles que nessa hora, Senhor, estão aí fraquejando a cada passo do caminhar, por causa de divergência com liderança, por causa de divergência com o movimento, porque não entendeu o movimento, talvez. Senhor, vem nessa hora e batiza-nos, Jesus, com teu Espírito Santo, para nós sermos pessoas persistentes e perseverantes, que não olham para outro lugar a não ser para ti, que fazem da oração, fazem o Senhor o centro da nossa oração, Jesus. Vem, nos batiza de novo, Senhor, batiza-nos mais uma vez, batiza esses, meu Senhor, que nessa hora assistem esse vídeo e rezam conosco nessa pregação, Senhor, porque na verdade essa é uma receita, Jesus, para orarmos. Por isso vem, Espírito Santo, batiza-nos em nome de Jesus mais uma vez. Abra o seu coração, você que não tem o costume de orar, abra o seu coração e vai dando para Jesus o seu melhor. Talvez o seu melhor é simplesmente vem, Espírito Santo, mas nem que você fique 1 hora falando isso, fique 1 hora falando vem, Espírito Santo. É a sua oração, é a sua oração, é a oração que Deus quer ouvir. Sopra, Espírito Santo, em todos esses que nos assistem nessa hora. Vem, Senhor, e batiza, Jesus. Recebe, meu irmão e minha irmã, a efusão do Espírito Santo em nome de Jesus, para a maior glória de Deus Pai e edificação da Santa Igreja de Deus. E seja cheia do Espírito Santo, mestre da oração, que faz com que a nossa oração seja força nessa caminhada. Em nome de Jesus. Que Nossa Senhora, Mãe de Pentecostes, possa nos envolver com o seu manto sagrado e fazer da nossa oração uma força a cada passo desse caminhar que nós traçaremos na direção do céu, e em especial no nosso domingo de Páscoa ou no sábado de Aleluia, nesta quaresma. Deus os abençoe, paz e fogo, muita unção e fome de almas.